que então eu vou fazer essas reuniões coletivas ou individuais com os meus professores? Sim, você coordenadora, tem que estar ciente que você pode optar pelas duas, mas cada uma tem um objetivo. Tá tudo bem, elas são importantes. Só que cada uma tem um objetivo a ser seguido. E você pode fazer ela de momentos diferentes com professores iguais, às vezes. Então, é importante que você se atenda a isso. E aí, vamos falar quando que, então, a coordenação vai fazer reuniões de formações coletivas com os professores. Quando você, por exemplo, tem uma solicitação da Secretaria da Educação, da direção, da gestão da sua escola sobre um tema pertinente. Quando você percebeu uma dificuldade dos seus professores no dia a dia. Então, percebeu que uma maioria está sentindo aquela dificuldade? Poxa, essa é uma formação que eu posso fazer coletivamente, porque eu sinto essa necessidade coletiva. Quando perceber erros e falhas comuns aos professores. Se todos estão com dificuldade, ou a maioria está com dificuldade de fazer a agenda, de alinhar questões com os alunos, de passar a didática do colégio, é importante que eu faça uma reunião. Quando uma nova ação vai ser implementada? A gente adora, dentro da educação, fazer projetos, montar mudanças, né? Principalmente agora que vai virar o semestre. É importante que, para que o professor aplique isso, essa mudança, eu faço uma formação de como ele vai aplicá-lo isso no dia a dia. É isso que vai garantir que essa mudança seja implementada de fato. Carol, mas existe uma questão que, como é que eu vou cumprir o meu papel de formar se esse tema ele já vem pronto para mim pela direção e pela gestão? Ou pela Secretaria de Educação? Às vezes acontece, dá um tema pré-requisitado e você tem que seguir. E é mais desafiador, claro, não vou mentir para vocês, a gente não mente aqui. Claro que é mais desafiador, sim, fazer com o tema proposto que você não pensou. Às vezes vem até, né, o script todo montado, até a dinâmica pré-montada. Dinâmica, depois a gente conversa sobre dinâmica, deixa quieto, que depois eu falo com vocês mais sobre essas dinâmicas. Mas é importante que você entenda que isso é um limitador, mas não é um impossibilitador. Isso não é impossível. Você precisa saber, então, qual que é o objetivo a ser alcançado daquela temática. O que a Secretaria de Educação quer que você alcance com aquela temática? Se é possível você fazer uma adaptação, acrescentar algo, mudar algo, verifique a possibilidade. Não é pedra assim que não pode ser alterado. E você pode acrescentar uma dinâmica, uma ideia, uma visão para adaptar a sua realidade. Nem sempre a gente consegue, mas sim é possível. E reuniões de formações individuais. Quais são essas reuniões individuais? E aí, eu sempre gosto de falar que as reuniões individuais, elas são apenas em quando alguns professores têm essas dificuldades. Ou seja, não é todo mundo, é uma coisa específica. Em alguma ação, em algum tema. Por exemplo, gente, uma formação individual para alunos com necessidades. Nem todos os professores têm o mesmo caso de autismo. O aluno tem a mesma demanda. Você pode pegar um professor, 2 professores para trazer essa temática. Claro, Carol, mas e se eu colocar de forma mais abrangente e passar para todos? Ok, mas isso vai sanar a dificuldade do seu professor? Aquele específico que precisa de uma especificidade. Se você conseguir incluir, ok, não tem problema nenhum. Mas, será que não é necessário fazer mesmo que você faça o grande coelho coletivo, será que não é necessário depois chamá-lo e fazer uma atualização para a prática dele? Uma coisa não exclui a outra. Como também a gente tem que tomar cuidado de fazer reuniões de formação individuais quando isso pode trazer, por exemplo, uma questão que vai, se você colocar para todo mundo, o professor vai se sentir exposto. Vamos colocar um exemplo real aqui. Erros de português na agenda. Se você fala, existe alguns professores que estão cometendo erros, vamos fazer como colocar isso. É vexatório às vezes, porque às vezes as pessoas sabem quem é, existem comentários, tem que se tomar muito cuidado, tá? Então, se o professor comete um erro de ortografia, existe, ele precisa ser, às vezes, não é nem pontuado, é formado para isso. Professor, pegar os erros dele e mostrar para ele, professor, esta é a maneira correta. Também faz parte de uma formação. Uma formação, ela não precisa ter, gente, 50, 90, 4 horas. Vou ser muito sincera com vocês.
tinha uma questão lá na escola, eu não esqueço disso, de verdade, que a gente estava com uma demanda de um aluno, e eu já estava como coordenadora nessa época, e estava numa demanda de um aluno, e ele estava extremamente desafiador, de correr atrás da professora com cabo de vassoura. Era assim, triste até, triste. Ele era um amor, mas vai fazer o quê, né? Ele passava por isso. E aí teve um dia que eu sentei, eu e a professora, e eu falei, o que está acontecendo? Me fala o que está acontecendo, para a gente conseguir conversar. E aí eu fui conversando com ela, porque você que é coordenadora, você também já tem expertise em algumas coisas, não precisa ser uma formação preparada. Às vezes é uma. Por isso que é no dia a dia. Escutem bem o que eu fiz. Conversando com ela, eu falei: e se, ó, a gente tentasse isso? Porque esse tipo de aluno tem este recurso e a gente pode utilizar isso, isso, isso. 15 minutos. A professora falou assim: Carol, você tirou uma venda dos meus olhos. Eu não consegui enxergar o que você estava me falando. Mas você falou de forma tão simples que eu consegui enxergar tanto para ajudar ele quanto para me ajudar. 15 minutos. Não era uma formação que foi pensada e tá tudo bem. Nem sempre você vai formar o seu professor naquele esquema slide, material, link. Claro que se isso for feito, melhor. Na minha escola, não são os coordenadores que dão as formações. Por isso que eu não faço. E é normal, e é, como eu disse, existem vários estilos diferentes em cada escola. Às vezes, não vai ser você mesmo que vai fazer essa formação. Às vezes é um palestrante, às vezes a diretora quer passar, às vezes a secretária de educação, ou então é o sistema de ensino, e é normal que essas coisas aconteçam. A questão é que isso não te afasta do seu papel e da demanda de formar o seu professor. Porque isso vai muito além de só passar aquele conteúdo. As formações acontecem diariamente no contexto escolar e elas não dependem necessariamente de quem está lá falando a atividade, mas sim de como isso será passado e como que você vai construir isso no dia a dia. Por exemplo, temos uma aluna do Método Liderar com Sutileza, a Kelly, que ela tem mais ou menos por volta de 113 professores. É uma escola enorme. E a Kelly, obviamente, não consegue unir todos. Inclusive, a Kelly, por muitas vezes, ela não consegue nem se comunicar com todos diariamente dentro da escola. Por isso que ela utiliza outros recursos para formar os professores. Forma uma vez, aí conversa com o outro, manda um áudio. É o recurso que ela tem como coordenadora e que ela achou como possibilidade para formar os professores. As formações, elas acontecem diariamente. A escola é um organismo vivo. Se você percebe uma dificuldade, vem com intervenção em cima do seu professor. Não para brigar, não para mostrar que você sabe, mas para que o seu professor entenda que você faz o seu papel de ajudá-lo. E ajudar o seu professor é formá-lo de forma segura, liderando com sutileza.